Salve, salve, meu querido amigo, minha querida amiga. A partir desse instante, meu querido aluno, minha querida aluna, sejam todos bem-vindos a este ambiente virtual, no qual eu, professor Hermes Arraes, vou, de mãos dadas com você, lhe acompanhar na temática importante de prática previdenciária. Meus amigos, deixe-me nesse primeiro momento me apresentar. Professor Hermes Arraes, eu sou mestre em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo, sou autor de inúmeras obras jurídicas. Dê um Google, pesquise professor Hermes Arraes, livros, livro de cálculo de benefícios previdenciários, manual de direito previdenciário para concurso público, e tem também meu contato lá nas redes sociais, Hermes Arraes Alencar, no Instagram, ou a minha fanpage lá no Facebook, Prof. Hermes Arraes. Nós vamos começar trabalhando com os colegas, mais fácil de visualização, mas se aplica para todas as ações previdenciárias. Vamos falar de um benefício que não é previdenciário, que é o benefício assistencial, que é a porta de entrada na prática do direito previdenciário. Vou falar do BPC, o benefício assistencial, o benefício de prestação continuada, previsto no artigo 203, inciso 5 da Constituição. Então, é um benefício constitucional da assistência social, ok? Artigo 203, inciso 5 da Constituição. Professor, o que está no artigo 203, inciso 5 da Constituição? Está aqui. Qual é que consegue visualizar? Artigo 203 garante o BPC, o benefício de prestação continuada, para quem? Para idosos e deficientes. Todo idoso, todo deficiente? Não. Idosos e deficientes que não tenham condição de prover o próprio sustento, nem mesmo a família, os entes familiares consigam prover o sustento desse idoso ou dessa pessoa idosa. Portanto, idoso ou deficiente. Não há necessidade de ser idoso e também deficiente. Deficiente de qualquer idade ou idoso. Mas ambos, situação de miserabilidade, de hipossuficiência, de necessidade social, deve estar presente. Qual direito terá esse idoso ou esse deficiente em situação de vulnerabilidade social? Terá direito ao benefício mensal, no valor certo de um salário mínimo. Um salário mínimo é garantido ao idoso ou ao deficiente sem condição de prover o próprio sustento. Esse benefício, para que possamos deixar bem claro, qual a natureza jurídica desse benefício constitucional? Assistencial ou previdenciário? Qual a natureza jurídica? Eu já disse, já antecipei, apenas fique bem claro. Vamos trabalhar como ilustração, como exemplo, como guia nessa aula de prática, o benefício assistencial. É da assistência social, não é benefício previdenciário. Por que pegamos esse benefício? Porque ele é mais tranquilo. Geralmente, conforme eu disse, é a porta de entrada. Quem começa o direito previdenciário começa trabalhando o benefício assistencial, para poder sentir a competência federal, entender ações contra o INSS, tramitação de juizado especial federal, sustentação oral nas turmas recursais. A partir desse benefício, você ganha prática, fôlego, experiência para navegar nos benefícios previdenciários de sentido estrito, ok? Pois bem, vamos então verificar que é um benefício da assistência social. Portanto, ele é artigo 203 da Constituição. E a assistência social, ela é prestada a quem precisar, a quem necessitar, independentemente de contribuição. Este benefício não exige vida contributiva. Se não exige vida contributiva, esse benefício difere-se totalmente do benefício previdenciário, porque o benefício previdenciário, a regra, precisa comprovar vida contributiva, precisa comprovar pagamento mensal de contribuição previdenciária. Então, a regra no direito previdenciário, para obter benefício previdenciário, deve comprovar que paga mensalmente contribuição previdenciária. A guia GPS, a guia de previdência social, deve ser satisfeita. Essa é a regra na previdência. Mas, onde nós estamos, meus amigos? Na assistência social, onde não precisa, não haverá necessidade alguma de comprovar nenhuma vida contributiva. Veja só que bacana, portanto. Um idoso, mesmo que nunca tenha contribuído um centavo sequer para a Previdência, terá direito de receber um salário mínimo mensal da assistência social. Um salário mínimo mensal, desde que comprove a sua hipossuficiência, desde que comprove que não tem meios de prover o próprio sustento. Terá direito, sim, a um salário mínimo mensal, assim como a pessoa com deficiência, ok? Então não importa a vida contributiva, esse benefício constitucional é garantido na assistência social. Bem claro? O fato de não ser benefício previdenciário, o idoso ou o deficiente, nós temos que observar algumas peculiaridades para se ingressar com ação judicial ou não. Então, desde já, deixar bem claro alguns pontos também, para que não haja dúvida nessa nossa exposição. Primeiro deles, gratificação natalina.
o benefício assistencial que vamos trabalhar como ilustração, ele tem direito a uma gratificação natalina? Quantas prestações de um salário mínimo ao ano recebe? São 12 ou são 13? Janeiro a dezembro, existe a gratificação natalina ou não? Resposta: na assistência social não há gratificação natalina. Na assistência social, o beneficiário recebe apenas 12 mensalidades, apenas 12 ao ano, de janeiro a dezembro. Em dezembro não existe uma a mais, diferente da Previdência. Na Previdência, o segurado e o dependente, lá na Previdência, porque existe vida contributiva, ele recebe 13 prestações ao ano. De janeiro a dezembro, mais aquele 13º, aquela gratificação natalina, não é isso? Aquele abono anual, que é mais uma idêntica prestação do que foi paga em dezembro, tem que ser repetida novamente. 13 prestações ao ano, portanto. O benefício assistencial não há esse direito, ok? Pensão por morte. Quando falece um titular de um benefício assistencial, que seja idoso ou deficiente, e é casado ou tem filhos menores, por exemplo, haverá direito à pensão por morte? Sim ou não? Quero saber de você, sim ou não? Qual a resposta? Qual é a resposta? Eu gostaria que você me mandasse lá no arroba Hermes Arraes, lá no Instagram, arroba Hermes Arraes Alencar, no meu perfil, mande uma mensagem, professor, estou assistindo sua aula, e me fez uma pergunta. Se o falecido recebia benefício assistencial, se haverá direito a um dependente dele, a um filho menor, por exemplo, a pensão por morte. Qual a sua resposta? Aqui, cuidado, temos duas respostas. Uma para concursos públicos, por exemplo, vai prestar uma prova para concurso público, benefício assistencial gera direito de pensão por morte? Resposta não. Pensão por morte é benefício previdenciário. Ele é garantido na Previdência. Na Previdência, ele é garantido na Previdência. Ponto final, prova, assinalar a alternativa. Em concurso público, essa é a resposta. Porém, estamos na prática, no dia a dia, na vivência, no mundo real, que é diferente. E o colega tem que saber enxergar essas diferenças. E uma diferença que nós vamos ter aqui é, muitas e muitas vezes, o poder público irá conceder um benefício assistencial ao idoso. Irá conceder um benefício assistencial à pessoa com deficiência. Quando correto, quando analisando a vida daquele idoso, daquela pessoa com deficiência, se constata que ele teria direito, na verdade, a um benefício previdenciário, por idade. Ele direito a um benefício previdenciário por invalidez. E o INSS, o poder público, ao conceder indevidamente o benefício assistencial, que é de mais fácil, não é isso, para o INSS a análise, né, menos requisitos, enfim, acaba concedendo benefício mais prático, assistencial. E a pessoa fica sem receber o abono anual. E quando falece, a sua viúva, o seu filho, não recebe a pensão por morte. Nesses casos, existe, inclusive tema 225 da TNU, a tese firmada foi: é possível, sim, a concessão de pensão por morte, quando o instituidor, apesar de titular de benefício assistencial, tinha direito adquirido a benefício previdenciário não concedido pela administração. Então, a administração concedeu um benefício assistencial e não um benefício previdenciário, que era o correto. Aqui, portanto, ao receber uma viúva com filhos menores, dizendo, poxa, faleceu meu marido e ele era aposentado. Primeiro, cuidado, porque as pessoas acham que o benefício assistencial é a aposentadoria. Não é. Benefício assistencial não é benefício previdenciário, não é aposentadoria, ok? Mas o cliente vai chegar dizendo: olha, meu marido faleceu e ele era aposentado e não querem me conceder pensão por morte. Colegar atenção que nem sempre, ao falar que é aposentadoria, realmente é aposentadoria. Não é benefício previdenciário, pode ser o benefício assistencial. Se o colega constatar que é um benefício assistencial, não é caso de dispensar, poxa, era assistencial, não gera direito. Calma. Analisar, mas o seu marido trabalhava onde? Ah, ele trabalhava no meio rural, era lavrador campesino. Poxa, se ele era lavrador campesino, era segurado obrigatório da Previdência. Ele tinha idade, tinha que ser aposentadoria por idade. Ele tinha alguma deficiência, tinha que ser aposentadoria por invalidez, atualmente denominada aposentadoria por incapacidade permanente. Perfeito? Feita essa análise e constatando, ingressa-se com uma ação requerendo a retificação do ato praticado pelo INSS, que ao ter concedido o benefício assistencial, o correto era o benefício previdenciário. E com isso, com direito a receber os 13º, os abonos anuais que não foram pagos, bem como que seja garantida a pensão por morte para o dependente. Perfeito? Certo? Então aqui, cuidado. Feito essa observação, que aí, aqui eu quis simplesmente não só indicar o benefício que nós vamos trabalhar como base do nosso estudo, mas também, colega, preste atenção no que existe teoria e existe prática. Perceba a grande diferença entre teoria e prática. Quem conhece apenas teoria, ao receber um cliente viúva
de uma pessoa que faleceu receber benefício assistencial, o escritório vai simplesmente dizer: olha, não tem direito, está aqui na lei, está, e não adianta, não terá o prosseguimento do atendimento. Na verdade, com um pouco mais de análise, se constata que sim havia direito, que a prática garante esse benefício, se comprovar que em vida tinha direito a benefício previdenciário que foi concedido incorretamente pela administração pública. Certo? Pois bem, onde requerer o benefício assistencial de um salário mínimo para idosos deficientes? Aqui, o deficiente e o idoso vai requerer esse benefício conforme a LOAS, a Lei Orgânica de Assistência Social, Lei 8.742, de 93, que tem um regulamento, que tem um decreto. E o decreto é o 6.214, que determina, por questões políticas, ao INSS. É o INSS que recepciona os requerimentos, faz a análise, defere ou indefere, bem como mantém o pagamento mensal desse benefício, sempre às custas do orçamento da assistência social, nunca às custas do orçamento da Previdência, ok? Porque são coisas diferentes. Mas se atribuiu ao INSS, autarquia previdenciária, esse dever de recepcionar os requerimentos de operacionalização do benefício assistencial. Portanto, uma ação deve ser ajuizada contra quem? Contra o INSS. Por isso que o benefício assistencial é a porta de entrada do direito previdenciário, porque o INSS cuida dos benefícios previdenciários e deste benefício assistencial. Não cuida de todos os benefícios assistenciais. Por exemplo, o Bolsa Família não é no INSS, não tem nenhuma relação com o INSS, ok? Então é este benefício constitucional da assistência social para idosos deficientes que a legislação atribuiu por questões políticas ao INSS. O INSS tem uma rede, uma estrutura capilarizada nos estados para recepcionar requerimentos, analisar servidores para analisar, médicos federais para analisar a questão de deficiência. Então já existe uma estrutura para não criar uma outra estrutura à parte. Aproveitou-se a estrutura que já existe do INSS. Bem claro? Tranquilo? Pois bem, então, no INSS, como que nós falamos no jargão previdenciário? É o B87 e o B88. O que é o B87? É o benefício assistencial da pessoa com deficiência. O B88 é o benefício assistencial do idoso. Então é muito comum no jargão previdenciário se utilizar essa forma de se pronunciar, de se falar. O B87 e o B88. Como existem as outras espécies de benefício previdenciário, que é o B46, aposentadoria especial, B42, aposentadoria por contribuição, B21, pensão por morte, e assim sucessivamente, ok? Então aqui, na assistência social, B87 é o benefício assistencial de um salário mínimo devido ao idoso, e o B88 é o benefício assistencial de um salário mínimo devido à pessoa idosa, ok? Então, B87 pessoa com deficiência, B88 pessoa idosa, certo? Tranquilo? Pois bem, com isso vamos começar então a nossa parte de prática. Fizemos a nossa introdução, petição inicial. Tudo começa com a petição inicial. A petição inicial de um benefício assistencial não vai diferir de um benefício previdenciário, ok? Não vai diferir. Então, o que, que vai ter que ter a petição inicial? Os requisitos previstos no artigo 319 do Código de Processo Civil. Então, ela vai ter que seguir. Vai dizer qual é o juízo que é dirigida a sua peça, bem? A competência jurisdicional. Vai ter que saber o que é competência jurisdicional. Vai ter que entender qual é a competência. Por ser INSS, autarquia federal é competência primeira, deve ser pensada pelo colega, Justiça Federal, competência federal, a Justiça Federal, ok? Existe a competência delegada, que é a possibilidade do juiz de direito, em primeira instância, apreciar uma questão que envolva um ente público federal, como o INSS, desde que a comarca de residência do segurado esteja a mais de 70 quilômetros da Justiça Federal mais próxima. A mais de 70 quilômetros, pode se valer do juiz estadual ali, vai se investir da competência federal e vai apreciar aquela ação só em primeira instância. O recurso necessariamente vai para o Tribunal Regional Federal, que abrange aquele juízo, ok? A terceira hipótese, se for ação acidentária. Se for benefício que envolva, em face do INSS, questão previdenciária, que envolva acidente do trabalho, a competência é própria da Justiça Estadual, de primeira e segunda instância. Competência própria. Então, é acidente de trabalho, o segurado sofreu um acidente de trabalho, teve perda de dedos na mão, por exemplo, trabalhando operando uma máquina, e o INSS indeferiu o seu pedido de um benefício previdenciário, a ação deve ser ajuizada perante a Justiça Estadual. O juiz estadual que é o competente para apreciar essa ação e o recurso será para o Tribunal de Justiça. Certo? Perfeito? Pois bem, com isso nós vamos finalizar
este nosso bloco. Antes, deixe-me apresentar aos colegas este QR Code. Pegando seu celular e apontando para este QR Code, o colega terá acesso aos livros, aos banners dos livros deste professor. Livros como Cálculo de Benefícios Previdenciários e Teses Revisionais, pela editora Saraiva Jur, a obra Manual de Direito Previdenciário, pela editora Saraiva Jur, a obra Direito Previdenciário para Concursos Públicos, a obra A Reforma da Previdência 2019, a obra Pensão por Morte e Aposentadorias no Regime Geral, entre outras obras de autoria desse professor. Encontre botando o celular para esse QR Code. Inclusive, existe cupom de desconto que está lá disponível. Quer saber mais? Manda uma mensagem para esse professor, @hermes_alencar, lá no Instagram, que conversamos a respeito, ok? Até o próximo bloco. Bons estudos, um forte abraço e sucesso!